Bom, eu sou Bruno Ferreira, coordenador de reflexão teológica da UPIB, e eu que vou estar guiando os momentos devocionais aqui no Vlog. Como os meninos já comentaram, esse bimestre nós estamos trabalhando sobre o tema de propósitos. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que esse tema, esse vlog, a igreja, o corpo de Cristo, isso não se trata de você. Não se trata de seus sonhos, não se trata de seus objetivos, dos seus planos, mas se trata daquilo que Deus quer. Se trata dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, dos objetivos de Deus. Nós, seres humanos, nós somos pequenos demais para sermos nosso referencial. Já imaginou aí quantos erros você comete no seu dia a dia? Já imaginou se você tivesse que ser o seu referencial? Nós somos imperfeitos demais para que nós possamos guiar nossas próprias vidas. E Deus, Deus ele é Deus, Ele é soberano. Ele é a pessoa mais qualificada possível para guiar a minha vida e guiar a sua vida. Então, e Deus ele criou um plano. Deus ele, quando ele estruturou o mundo, quando ele me criou e criou cada um de vocês, ele tinha um propósito para a vida de cada um de nós. E esse propósito, como eu estou querendo enfatizar, não se trata da gente, mas se trata de Deus, do poder de Deus, da sua soberania. Eu queria que a gente começasse a pensar sobre propósitos a partir da cruz de Cristo. No Evangelho segundo escreveu João, a última palavra que a gente vê de Jesus antes de morrer é tetelestai, que significa está consumado. Naquele momento, o preço pela sua vida foi pago. A Bíblia vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. Naquele momento era o sangue do próprio Deus que estava pagando pela sua vida. Esse é o primeiro indício que a sua vida ela não é em vão, que a sua vida ela tem um propósito. Deus, o próprio Deus, o Senhor, o soberano, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele morreu, Ele pagou com sangue pela sua vida. E que em nenhum momento você ache que a sua vida é em vão, que ela não tem um sentido, que ela não tem um propósito. De acordo com o dicionário, o propósito é sinônimo de desígnio. Você foi designado para alguma coisa. Deus escolheu você para fazer alguma coisa no grande plano que Ele tem para todos nós. E eu sei que Deus tem algo específico para a sua vida em particular. Mas eu queria tratar aqui sobre algumas obrigações que é de todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a obrigação de todos os cristãos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós somos. Por exemplo, eu sou coordenador da UPIB, estudo ciência da computação, sou seminarista, eu sou várias coisas. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos escravos. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22, ele vai dizer: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então Paulo está dizendo que nós somos escravos. O termo escravo que ele usou aqui é o mesmo que no Antigo Testamento vai tratar de escravidão entre os hebreus. A escravidão pelos hebreus, entre os hebreus, era uma escravidão por dívidas. Ela funcionava da seguinte forma: você trabalhava 6 anos de graça para o seu senhor e no 7º ano você era livre. Só que era muito comum os escravos eles se apegarem ao seu senhor. Após os 6 anos, que era o pagamento da dívida, no 7º ano, ele declarava que queria continuar servindo ao seu senhor. Então ele era feito um contrato e a sua orelha era furada. Então são o que a gente vai conhecer como os escravos de orelha furada, que Paulo vai comentar. Eles eram escravos por amor. E essa é nossa primeira identidade. Nós somos escravos de Cristo por amor. Nós abandonamos os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos pelos de Deus. Nós pegamos a nossa vida e entregamos elas a Deus. Não porque nós temos uma dívida que precisa ser paga, mas porque nós o amamos e nós escolhemos o servir por amor. E eu queria tratar de pelo menos dois propósitos em geral na vida cristã. O primeiro é que nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Eu sei que você provavelmente já deve ter lido esse texto umas centenas de vezes, escutado umas dezenas de pregações sobre isso. Mas a minha pergunta é: nós estamos sendo de fato a luz do mundo? Nós estamos sendo de fato o sal da terra? As estatísticas vão dizer que não. O último número que eu tenho comigo em relação a quantos cristãos nós temos no Brasil é um número de aproximadamente 50 milhões. Nós temos 50 milhões de pessoas que declaram que são cristãs no Brasil. Mas a nossa corrupção só cresce, os nossos índices de violência só crescem. Todas as coisas ruins elas só aumentam. A conclusão que eu chego sobre isso é que nós não estamos sendo cristãos de fato. A gente vai ver na época de Cristo, assim quando Cristo foi, ele deu a grande comissão, e a gente vê aproximadamente 12 a 16 homens, dependendo de como você quer interpretar as escrituras,
E essas poucas pessoas, elas revolucionaram a sua geração. Essas poucas pessoas, elas colocaram o Império Romano de cabeça para baixo. Paulo sozinho evangelizou aproximadamente 3 continentes. Essas pessoas faziam diferença no mundo onde elas estavam. E eu tenho perguntado, o que é que 50 milhões de pessoas têm feito diferença no Brasil? O que é que eu tenho feito diferente para o Brasil? O que é que você tem feito diferente? Não é querendo ser utópico ou extremamente otimista, mas eu tenho certeza que se a gente que está fazendo esse vlog e vocês que assistirem esse vlog, se apenas nós fizermos diferença, pelo menos a cidade onde a gente está vai fazer diferença. Se a gente olhar rapidamente a história da igreja, em especial nas questões dos avivamentos, a gente vai ver que os grandes avivamentos, eles começaram com um homem, um único homem, que se deparou com a santidade de Deus, que decidiu amar a esse Deus e que decidiu fazer a diferença em sua geração. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, porque se nós não fizermos, assim como o texto bíblico relata, nós não servimos para absolutamente mais nada. A outra questão que a gente precisa entender, o outro propósito para que nós fomos criados, é que nós fomos criados para evangelizar. Quando Cristo disse ir por todo mundo e formou a grande comissão, Ele estava falando comigo e com você. Uma escritora que agora eu não me lembro o nome, ela vai dizer que nossa geração não precisa mais de grandes chamados. Nós já fomos chamados por Cristo. O que nós precisamos de agora é de um grande pé na bunda. Nós já fomos chamados por Cristo para evangelizar. Nós precisamos agora sair da nossa comodidade e obedecer a Deus. Eu gosto muito de John Knox. Ele é que vai começar a questão do evangelismo na Escócia. A história vai contar que quando John Knox chegou naquele país e ele foi chamado para jantar na casa de uma das famílias importantes daquele lugar, e ele viu todo o rito pagão que acontecia, John Knox ele saiu clamando e chorando daquela casa, gritando, pedindo a Deus: Senhor, dai-me a Escócia, senão morro. A fome, ela é um dos principais instintos do ser humano. Acho que é o instinto mais primitivo que a gente tem. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando estou doente, eu não sinto muita fome. Então, se a gente não está tendo fome espiritual, é porque tem uma coisa errada com a gente. Mas como eu já disse, isso aqui não é sobre vocês, é sobre Deus. E eu queria fazer um paralelo com a fome, porque a gente fica muito escandalizado quando a gente vê todos aqueles vídeos falando sobre as crianças da África pobre, claro. Quando a gente vê todas aquelas crianças em estado miserável, quando a gente vê toda aquela pobreza, toda aquela fome, a gente se compadece. O nosso coração é tocado com aquilo. Mas existe uma coisa muito pior que a fome. Existem pessoas que estão morrendo de fome espiritual. E elas não estão em outro continente. Muitas vezes elas são os nossos vizinhos, são os nossos colegas da universidade, da escola, são as pessoas com quem a gente trabalha, estão nos círculos de amigos, estão na nossa casa. E muitas vezes nós negamos o alimento a essas pessoas. Nós conhecemos a Deus, nós sabemos aquilo que Deus fez e nós simplesmente não passamos isso às pessoas que precisam. Nós somos tão insensíveis, há tão pouca compaixão dentro de nós que nós vemos no nosso dia a dia centenas de pessoas que estão caminhando para o inferno. E o inferno, infelizmente, ele é real. E elas estão indo para lá e nós não fazemos absolutamente nada por isso. Que a gente tenha misericórdia das pessoas, que a gente tenha misericórdia daqueles que nos cercam e que a gente, de fato, a gente possa apresentar Cristo a essas pessoas, estando bem certos do que a gente tem tudo que essas pessoas precisam. Nós temos a Cristo e Cristo é a necessidade primordial de todas as pessoas, de toda a humanidade. Eu queria encerrar com a seguinte frase de Spurgeon: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam, pelo menos, passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam, pelo menos, tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem que ser cheio, que o seja, pelo menos, contra o vigor de nossos esforços. E não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e que por ele tenhamos orado. Nós somos chamados por um propósito. Deus nos escolheu porque nós fazemos parte dos seus planos. Então que a gente viva os planos e os sonhos de Deus, e não por obrigação, mas igual aqueles escravos que furavam as suas orelhas, por amor ao nosso Senhor. O livro que a gente queria recomendar hoje é Na Jornada com Cristo, de Max Lucado. Você vai poder usar ele como um devocional. Na verdade, ele foi pensado para ser um pequeno devocional.
Ele é basicamente assim, cada devocional é composto por 2 páginas, quer dizer, é uma leitura muito rápida, mas é uma leitura muito significativa e que ela vai de fato acrescentar muito em sua vida. Ele vai ajudar a gente a perceber Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia, de haver Deus cuidando de nós diariamente. Então, fica aí a dica de leitura e que Deus possa estar nos abençoando.